Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente tem um vídeo um pouco diferente, mas que eu adorei fazer a preparação dele para vocês. Que a gente tem muitos filmes que foram adaptados de livros, a gente já sabe. Mas muita gente acaba assistindo os filmes e não sabe que saíram dos livros. Então, eu separei aqui 5 que eu gosto bastante e vou comentar um pouquinho sobre eles para vocês. Alguns deles podem parecer óbvios para muitos, mas acreditem ou não, muitos desses que estão na lista de hoje, o pessoal não sabe que tem origem literária. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro livro que nós vamos falar aqui hoje é O Exorcista, que é um grande clássico. Ele foi lançado em 1971 e teve a adaptação lançada em 1973. E essa adaptação, ela foi inacreditável. Ela causou terror em muitas pessoas e ainda segue trazendo terror até hoje. Para quem não sabe, O Exorcista conta a história da Regan, que é uma menina que tem um demônio possuindo ela. E esse demônio é o Pazuzu. O filme e o livro contam a história de vários personagens, que nem o padre Damien Caras, a mãe da própria Regan e o detetive que está tentando investigar tudo aquilo ali, nessa trama, tentando compreender de forma lógica o sobrenatural. Uma coisa que é interessante falar sobre a adaptação de 73 foi que durante as filmagens, o pessoal que estava trabalhando no filme estava com medo de ir trabalhar, porque durante a gravação estava acontecendo tanta coisa esquisita que o pessoal estava realmente assustado com aquilo. Pra vocês terem noção, houveram mortes na equipe e de familiares da equipe nesse período da gravação de uma forma não natural, digamos assim. Aconteceu, realmente foi uma grande coincidência, podemos assim dizer, né? E também o set pegou fogo, e o único lugar que não pegou fogo, que as chamas não chegaram, foi o quarto da Regan. Todo mundo na época achou que essas notícias era tipo, não, isso é estratégia de marketing para vender o filme, mas até hoje ninguém chegou para desmentir isso e todo mundo que trabalhou naquele set ainda lembra com um pouquinho de terror. Uma coisa muito interessante, né, a gente falar sobre Exorcista também, é que o próprio Exorcista já é, de certa forma, uma adaptação de uma outra história, muito mais tenebrosa, que está contada nesse livro daqui. Esse livro do Thomas Bailey chama O Exorcismo, e Thomas Bailey era um jornalista que coletou muitas informações sobre o exorcismo real que aconteceu. Ele teve acesso aos arquivos pessoais do padre que realizou o exorcismo que está descrito aqui. Esse livro aqui é considerado o melhor relato existente sobre um exorcismo que aconteceu. E quem disse isso é a própria Igreja Católica. What an excellent day for an exorcism. Outro grande clássico do cinema que foi adaptado de um livro foi O Poderoso Chefão, escrito pelo Mario Puzo em 1961. Esse livro conta a história da família Corleone, que é a principal família mafiosa em Nova York, e como que eles lidam com as situações que são colocadas diante deles, todo o conflito da máfia, a forma que eles demonstram o amor e o carinho da família, aquela coisa bem fraternal e paternal e maternal que é costumeiro da gente ver nas adaptações com sangue italiano, digamos assim. Criou um dos maiores filmes de todos os tempos, né? Ganhando o Oscar de melhor filme, ganhando o Oscar de melhor roteiro adaptado, ganhando o Oscar de melhor ator, com o Marlon Brando no papel. O livro é esse aqui, infelizmente eu não tenho a cópia física dele, mas ele tem uma capa muito interessante, inclusive na versão física dele, isso aqui, esse quebrado na rosa, ele tem um relevo muito bacana. Eu espero um dia conseguir pegar a versão física dele. Uma coisa que é interessante a gente falar, que apesar de este livro ter algumas continuações, inclusive não escritas pelo próprio Mario Puzo, os 3 filmes originais saíram desse primeiro livro que ele escreveu, foram adaptados. O próximo livro da nossa lista é Carrie, a Estranha, que inclusive já fiz análise desse livro completo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma conferida depois. Carrie foi originalmente lançado em 1974 e teve sua primeira adaptação em 1976. E essa adaptação foi o suficiente para transformar Carrie a Estranha em um dos maiores ícones da cultura pop e pulp do terror. Carrie é relevante até hoje, sendo muito bem quista por tanto o público quanto críticos. E no ano que foi lançado, ele concorreu ao Oscar de melhor atriz e de melhor atriz coadjuvante. Então foi um filme muito renomado
E essa obra quebra foi tão relevante para a cultura pop no geral que não teve só essa adaptação, tiveram diversas outras. E a mais recente foi lançada em 2013 com a Chloe Grace Moretz. Apesar de não ter tido uma nota tão alta pelos críticos, o público gostou bastante. Agora eu vou falar de um que eu acho muito interessante, que é Conan o Bárbaro. Sim, o filme estrelado pelo Arnold Schwarzenegger saiu de um livro do Robert E. Howard, que era um grande contista de livros de fantasia para revistas de fantasia, e ele trabalhando na obra dele, ele acabou criando esse personagem, Conan o Cimério. Nas suas histórias, que são vários contos não necessariamente conectados, conta as histórias desse bárbaro, desse cimério, desde a época que ele era um escravo até ele se tornar o grande rei da Aquilônia. Conan, the Barbarian. E agora, turma, para fechar o vídeo com chave de ouro, trazendo a nossa quinta menção nesse vídeo, eu não podia deixar de fora um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis foi originalmente lançado pelo J.R.R. Tolkien em 1954. Ele serviu como continuação de um livro infanto-juvenil que o Tolkien tinha escrito, chamado O Hobbit. Vendo o grande sucesso dessa obra, os executivos e o próprio Peter Jackson procuraram fazer a adaptação para o cinema desse livro, que é inacreditavelmente relevante. O livro ele foi pensado para ser um grande único volume, mas ele foi dividido em 3 partes, como muitos já sabem, que é a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E tendo isso em mente, a própria produção do filme foi feita toda junta. Os 3 filmes foram filmados juntos. Eles tiveram lançamento em 2001, 2002 e 2003. E juntos eles concorreram a 30 Oscars diferentes, levando para casa 17 deles. E é a franquia de filmes que mais arrecadou o prêmio na história. Então, não tem como deixar isso de fora. Eu tenho aqui para mostrar para vocês a minha edição, a minha primeira edição, que inclusive conta com a capa do filme, que é essa daqui, com a companhia atravessando o Zagornath. Esse livro aqui foi um presente do meu pai e eu fiquei doido na livraria na época, porque essa capa era muito bonita e bati o olho nela e lembrei do filme na hora. Eu tive até muita dificuldade de ler O Senhor dos Anéis quando eu era mais novo, nessa minha edição aqui, e eu tô acabando lendo ele só bem recentemente, com a edição que a HarperCollins trouxe aqui pro Brasil, com os volumes separadinhos, porque, pelo menos particularmente, quando o livro é muito grosso assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de manejar e ler ele. Mas essa edição aqui, eu trato ela como o maior tesouro da minha coleção. Bem, galera, esses foram os 5 filmes que eu quis trazer aqui pra vocês. Espero que eu tenha trazido alguma novidade, porque muitos desses filmes e desses livros são muito famosos. Mas você me avisa, se eu deixar algum muito grande pra trás, a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo. Deixem nos comentários os seus filmes favoritos que tiveram origem literária e quem sabe a gente não faz uma parte 2. Então, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para você não perder quando a gente lançar ela. Bem, galera, o vídeo fica por aqui e até a próxima.